Hoje eu vou começar a mensagem falando algo que pode parecer contraditório com o que eu falei na semana passada, mas não é. Semana passada eu falava sobre os cuidados que nós, pais e responsáveis, devemos ter com as crianças quando eles querem fazer coisas que não devem, e geralmente eles fazem aquilo que a gente proíbe, né? Não bota a mão no fogo, vai te queimar, né? Ou eles não fazem aquilo que nós pedimos que eles façam, né? Comam verdura, isso é bom para a saúde. Né? Nós falamos dessa e também como nós, como cristãos e como seres humanos pecadores, também não gostamos muito de seguir a ordem do nosso Deus. Hoje eu vou falar de crianças de novo, mas num aspecto muito importante, porque por mais que nós devamos cuidar das crianças, elas também precisam ter liberdade para brincar, para poder crescer de forma saudável, para desenvolver as suas habilidades. E talvez a maioria de nós aqui viveu num tempo em que a gente tinha mais liberdade para brincar na rua, para sair com os amigos da rua, brincar, jogar bola, jogar betes, brincar de esconde-esconde, enfim, brincadeiras, né, que faziam bem para o nosso físico, na correria, e também para as nossas relações com outras crianças. Acontece que, quase que geralmente, no final do dia, chegava uma criança em casa chorando, com os cotovelos e os joelhos esfolados. E aí o que a mãe ou o pai faziam? Vinham com um remedinho milagroso. Estava comentando com os venezuelanos outro dia. O temido mertiolate. Ardia, às vezes ardia mais do que o ralado, né? E na nossa época, vocês vão lembrar, existia um outro remédio que tinha mesmo a função do mertiolate, que era o mercúrio. Por que a maioria dos pais usava mertiolate e não mercúrio? Eu acho que tinha uma questão de ensinamento, né? Cuida da próxima vez que você vai brincar para não se ralar, porque vai doer o ralado e vai doer o remédio, né? Enfim, o mertiolate tinha esta função, sarava, curava e ensinava também, né? Uma função didática do mertiolate. Enfim, eu quero compartilhar com vocês uma pequena história sobre um menino que tinha um vizinho que tinha uma raposa de estimação. E o menino era encantado nessa raposinha. Ele pensou assim, o dia que meu vizinho sair de casa, eu vou pular a cerca, eu vou pegar essa raposinha para mim. E aí, certo dia ele olhou, a casa estava fechada, tudo em silêncio, o vizinho saiu. Pulou a cerca, pegou a raposinha, enfiou debaixo da camiseta, pulou a cerca de volta e foi esconder ela no matinho. E enquanto isso, obviamente que a raposa não ia ficar quieta, arranhou e mordeu o menino. E o menino escondeu a raposa e não falou nada para ninguém. Passaram alguns dias e ele escondendo aquela ferida da mordida e do arranhão da raposa. Acontece que, obviamente, aquela ferida infeccionou, ele teve febre muito alta, e quando então ele resolveu contar e os pais descobriram o que era, já era tarde demais, a infecção tinha tomado conta, ele acabou perdendo a sua vida. Por que é que eu trouxe essa história para vocês? Eu trouxe essa história para lembrar a todos nós que nós vivemos uma realidade parecida na questão espiritual. Nós, por sermos pecadores, nós nos ferimos, nós ferimos as pessoas que estão ao nosso redor e, infelizmente, essa é a nossa condição de vida. O pecado que habita em nós fere, machuca e mata. E Jesus, ele usou alguns exemplos muito duros para falar a respeito da necessidade do arrependimento dos nossos pecados. No texto nós ouvimos, dois exemplos. Um grupo de galileus que estavam oferecendo sacrifício a Deus e Pilatos mandou matá-los. E também as pessoas no bairro de Siloé que foram mortos quando uma torre caiu. Na época se falava, os boatos eram, essas pessoas morreram porque elas eram pecadoras. Castigo de Deus sobre essas pessoas. Provavelmente, junto com este comentário, vinha a máxima, comigo isso não aconteceria, porque eu sou muito bom. Não mato, não roubo, não minto. Até tenho lá meus pecados, mas eu sou bonzinho.
os anos passam e a humanidade continua a mesma. Quem se lembra de uns bons anos atrás, quando lá no Haiti houve um terremoto muito forte, que até hoje o Haiti não se recuperou totalmente, né? O exército brasileiro, inclusive, foi enviado para lá com uma missão de paz, ajudar na reconstrução. Muito se falou na época, esse terremoto é um castigo de Deus, porque lá no Haiti se pratica muita magia. Outra vez, aquele tsunami terrível que devastou parte sul da Ásia. Eu me lembro muito bem de pessoas indo falar, de pastores compartilhando informações assim, esse tsunami é um castigo divino porque aquela região da Ásia é uma região que nega Jesus Cristo. Uma região onde o cristianismo não tem espaço, é hinduísmo, é budismo e tantas outras religiões humanas. Nós continuamos assim. Nós continuamos achando que outras pessoas merecem ser castigadas pelos seus pecados. Já nós não, nós somos bonzinhos. A questão é, será que Jesus concorda com esse tipo de afirmação? Jesus nunca concordou, não concorda e nunca concordará. Jesus é muito claro e direto. Todos somos pecadores. E o pecado traz as suas consequências. E a mais dura que nós temos aqui neste mundo é a morte física. E a mais triste é a morte espiritual, a condenação no inferno. O apóstolo Paulo é muito claro, ele não usa meias palavras, ele diz direto, o salário do pecado é a morte. Isso é necessário que nós tenhamos consciência e clareza para nós. E todos nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte e não existe uns que merecem mais, outros que merecem menos. Todos nós, por sermos pecadores, estamos nesta condição. E vejam só, nós, quando tentamos esconder os nossos pecados, como aquele menino que escondeu a sua ferida, isso vai agindo dentro de nós, vai nos matando de dentro para fora. Quem já em algum momento da sua vida guardou mágoa e rancor de alguém no coração, sabe do que eu estou falando. Inclusive há um ditado que diz que guardar rancor, guardar mágoa, é o mesmo que você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. Isso não vai acontecer. Pecado, quando guardado, escondido e quando nós tentamos abafá-lo dentro de nós, acaba tirando a nossa vontade e o prazer de viver. Uma vez um pastor, capelão hospitalar, ele relatou o seguinte, que o que ele via muitas vezes é que a dor maior de pacientes não era nem a dor física, mas era estar ali pensando e lembrando de dores emocionais, de problemas no relacionamento com família, com amigos, esses pecados não confessados e não tratados. Inclusive o rei Davi, o grande rei Davi, foi um grande pecador, cometeu adultério, assassinato, e ele não confessou o seu pecado. E lá no Salmo 32, ele escreve, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite, tua mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotaram como em tempo de seca. Cansaço, choro, desânimo, essas são as consequências de nós tentarmos ignorar e esconder os nossos pecados. Mas, graças ao bom Deus, existe um remédio para isso. O remédio se chama arrependimento. Arrepender-se significa mudar o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Arrepender-se é buscar, analisar e viver a nossa vida à luz dos mandamentos de Deus. E através desses mandamentos reconhecer a gravidade dos nossos pecados e odiar os pecados e lutar contra os nossos pecados. Arrepender-se é reconhecer a ferida, é mexer na ferida e buscar remédio para essa ferida e buscar o colo daquele único que pode nos curar, que é o nosso Salvador Jesus. Veja, o arrependimento não é apenas tristeza.
não é apenas lamentar por algum erro cometido, mas arrependimento envolve fé em Jesus Cristo, confiança de que Ele nos perdoa, de que Ele nos cura. E quem se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, primeiramente, óbvio que ele sente a dor desse pecado, mas também pode e vai sentir a profunda alegria de saber que esses pecados são perdoados, de que pela obra de Jesus na cruz nós recebemos o perdão, a cura e a reconciliação com o nosso Deus. Afinal de contas, se é verdade que o salário do pecado é a morte, e é verdade, também é verdade que o presente que Deus nos dá de graça é o seu perdão e a vida eterna. O pecado traz angústia, traz desânimo, o perdão traz paz, traz leveza, traz novo ânimo para a nossa vida. E é por isso que a palavra de Deus está repleta de passagens que falam da necessidade de confessarmos os nossos pecados, de buscarmos diante de Deus e do confessor o perdão que Deus tem a nos oferecer. Inclusive, nós, luteranos, abandonamos a prática da confissão auricular. Confissão auricular é aquela prática da Igreja Católica de ir lá e se confessar para o padre, né? Nós não abolimos essa prática, em momento algum. Só nós não temos ela como obrigação para nós. Mas esta prática de ir conversar com o pastor ou de conversar com algum irmão ou irmã na fé a respeito dos seus pecados é uma prática muito incentivada. Inclusive, quando lá no Catecismo Menor, Lutero escreve sobre o ofício das chaves, ele escreve assim: que pecados devemos confessar? Esta pergunta. E a resposta: perante Deus devemos confessar-nos culpados de todos os pecados, até mesmo dos que nós ignoramos, como fazemos no Pai Nosso. Mas perante o confessor, devemos confessar apenas os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Porque o pecado traz morte, o perdão traz vida. E é isso que Lutero disse quando lá nas suas 95 teses escreveu que a vida do cristão deve ser um eterno arrepender-se. É por isso que João Batista lá no deserto pregava: arrependam-se dos seus pecados. É por isso que Jesus também pregava na sua mensagem: arrependam-se dos seus pecados e tenham vida. Inclusive Deus quer nos dar esta vida abundante, a vida que vem em Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas por que é que nós, cristãos, mesmo sabendo de tudo isso, eu não estou falando nenhuma novidade, por que é que nós ainda achamos ruim quando algum irmão ou irmã na fé vem chamar a nossa atenção e apontar os nossos erros? Por que é que nós nos incomodamos tanto quando alguém vem nos alertar a respeito do nosso mau caminho? Vejam bem, o profeta Ezequiel, no texto de hoje, ele nos lembra que todos nós, cristãos, temos uma responsabilidade com o nosso próximo. Exortar, alertar do caminho em que ele está seguindo quando está se afastando de Deus. Inclusive os nossos estatutos da comunidade evangélica luterana São Marcos, que essa semana eu vou estudar com os confirmandos, e quem fez profissão de fé aqui passou comigo também, e é importante que todos conheçam o estatuto da comunidade a qual pertencem. Lá, um dos pontos onde fala de deveres, não chamo de deveres, mas de responsabilidades, isso envolve, né, o cuidado mútuo, de nós cuidarmos com o irmão que está em pecado e alertarmos a ele, e nós também permitirmos que seja feito isso conosco quando nós estivermos no mau caminho. A questão é que nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes nesse trato com os outros, porque nós não podemos julgar ou condenar. A nossa atitude deve ser de amor, buscando a salvação dos outros. É claro que para isso nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos buscar em Deus esta sabedoria e cuidar, primeiro, com aqueles que simplesmente criticam
apontam o dedo, mas que não falam do perdão que Jesus oferece. Porque aí sim, a pessoa só traz tristeza e julgamento para a vida do outro. E nós também devemos ter cuidado com aqueles que nunca nos alertam, que sempre concordam com a gente, mesmo quando nós estamos errados. Porque esses não estão preocupados com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Enfim, o nosso exemplo é o Salvador Jesus. Ele sempre soube apontar o pecado de forma amorosa. Ele sempre soube mostrar essa necessidade do arrependimento, sempre apontando o desejo de salvação para as pessoas a quem ele fazia isso. E hoje no texto que nós ouvimos, Jesus conta a parábola da figueira estéril, daquela figueira que não dava frutos, né? Ali, o dono da plantação queria cortá-la e aí entra a figura do agricultor, do empregado, responsável por cuidar da plantação, e essa figura é o próprio Jesus Cristo. E ele diz, não vamos cortá-la, deixa que eu vou adubar, vou cuidar, afofar a terra em volta, vamos dar uma nova chance para essa figueira. Jesus, ele faz isso. Jesus cuida de cada um de nós, ele nos dá uma nova chance. Ele afofa a terra, ele nos aduba. Ele viveu, ele entregou a sua vida, morreu, ressuscitou. Ele nos oferece a sua palavra, os sacramentos, o seu Espírito Santo, para assim nos adubar e nos dar a chance de produzirmos frutos de arrependimento. E esse é o desejo do nosso Deus. Que todos nós não permitamos que a nossa arrogância endureça o nosso coração e não nos permita mais nos arrependermos. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos leve a confessar os nossos pecados e confiar no perdão que Deus nos oferece. Que a sua palavra seja o nosso guia, não os falsos mestres, mas a palavra do nosso Deus. E que, através dessa palavra, lida nos nossos lares, estudada, ouvida na igreja, possa ser este instrumento pelo qual Deus continua nos chamando ao arrependimento sincero, através do seu Espírito Santo, para que nós possamos viver, mesmo sendo pecadores, no consolo da sua graça. Aquele mertiolate, que ardia bastante, já há uns bons anos teve a sua fórmula mudada e agora não arde mais. O nosso Deus, ele continua vindo a nós na sua palavra. Ele continua na sua palavra fazendo arder os nossos pecados através da pregação da lei. Mas através do Evangelho também ele nos oferece o bálsamo da sua cura. Ele nos oferece o seu amor em Jesus Cristo. E assim nos reconcilia com ele, nos cura das nossas feridas e nos dá a oportunidade e as condições de crescermos na fé até a vinda do nosso Salvador. Amém.